A Bauhaus foi uma escola de design, artes plásticas e arquitetura que foi fundada em 1919 por Walter Gropius na cidade de Weimar, na Alemanha. Bauhaus é a junção das palavras Bau, que significa construção em alemão, e Haus, que significa casa. Ou seja, Bauhaus é a casa da construção. A escola foi fundada logo após o fim da Primeira Guerra, juntando duas escolas já existentes, a Belas Artes e a Artes e Ofícios, unindo arquitetura, design e artes plásticas ao conceito de engenharias. Foi inspirada pelas vanguardas europeias e pretendia se tornar referência para o movimento moderno. Sua criação é de extrema importância para o desenvolvimento dessa arte aplicada. No século XX, a Europa passava por diversas transformações e mudanças na estrutura social por conta da Revolução Industrial. A população urbana cresceu muito rapidamente e as cidades precisavam buscar maneiras para funcionar. Era necessário pensar na construção, nas formas de deslocamento dentro das cidades. Ao mesmo tempo, a classe operária vive em condições desumanas de trabalho. Diante desse desagradável cenário, o britânico William Morris, que era um dos opositores a esse sistema de trabalho, funda o movimento Arts and Crafts, que defendia o artesanato criativo como alternativa à mecanização e produção em massa. Ao mesmo tempo, a Associação de Belas Artes na Alemanha, da qual Walter Gropius era membro, também abre oficinas de artesanato com produção de utensílios e móveis em metal. Mas ao contrário da Inglaterra, eles não rejeitavam o uso de máquinas para a produção. Em 1914, inicia a Primeira Guerra Mundial. E em 1916, os artistas e arquitetos começam a se manifestar. É então, em 1919, que Walter Gropius se torna diretor da Escola de Belas Artes e da Escola de Artes e Ofícios e propõe reestruturar a instituição usando ideias modernas e chamá-la de Bauhaus. A ideia de Gropius era que as construções do futuro fossem tudo em uma forma: arquitetura, escultura e pintura. O programa de aulas colocava as atividades manuais como base para a educação de artes, eliminando a barreira entre o artista e o artesão. A escola era democrática, a colaboração e a pesquisa conjunta eram importantes. O urbanismo era central para eles, porque ao construir a cidade se constrói a sociedade, e todos os aspectos visuais da cidade são considerados na Bauhaus, desde edifícios até móveis, objetos e publicidade. Como foi mencionado, um dos conceitos mais importantes da Bauhaus era valorizar o trabalho manual, porém, sem deixar de produzir estas peças em larga escala, tornando todos os produtos democráticos. A escola Bauhaus era formada por profissionais de diferentes áreas. Além de designers e arquitetos, também traziam parte da equipe de engenheiros, pintores, artistas industriais, representando tendências inovadoras de cada setor. Assim, um dos objetivos principais da Bauhaus era unir arte, artesanato e tecnologia. Outro ponto interessante sobre a escola é que eles valorizavam muito a troca de experiências, tornando o curso muito multidisciplinar, onde os alunos aprendiam diversas formas de arte e expressão, como tecelagem, metalurgia, marcenaria, escultura, desenho, pintura, teatro e outros. Ou seja, a ideia principal era de que as peças fossem muito bem pensadas, sendo esteticamente agradáveis, além de funcionais. Em resumo, as produções da Bauhaus queriam passar a mensagem do bom design, peças e mobiliários fáceis de produzir que acessassem as grandes massas. No contexto pós-guerra, tornou-se impossível separar escola, política e movimentos sociais. Desta forma, busca-se obter uma maior sensibilidade às pessoas, elaborando criações extremamente funcionais, sem perder o conforto e o lado artístico. A Bauhaus passou por 3 fases distintas. A primeira delas foi em Weimar, onde ocorreu a junção entre o artesão e o artista. Porém, em 1925, um partido conservador de direita foi eleito em Weimar e cortou os fundos da Bauhaus, que acaba por fechar. A escola se muda, então, para a cidade de Dessel,
Em 1926, onde ocorreu sua segunda fase, e se fortalece a máxima, a forma segue a função, e nessa fase o foco maior da escola passa a ser a arquitetura. Em 1928, o grupo se demite da Bauhaus para se dedicar mais à construção, e quem fica no seu lugar é o arquiteto Mies van der Rohe. É nesse momento que a arte encontra a história do mundo, e a Bauhaus se vê diante do nazismo. Em 1929, os nazistas de Dessau mandam fechar a Bauhaus marxista. Então, Mies van der Rohe continua a Bauhaus em Berlim, com o intuito independente de pesquisa, onde a escola passa por sua terceira fase, onde se fortaleceu o pensamento industrial. Porém, devido à intolerância e ao fascismo dos anos posteriores, a escola e seus praticantes foram sofrendo retaliações até seu fechamento e proibição pelo regime nazista em 1933. O impacto das experiências horríveis na Primeira Guerra Mundial, a pobreza e a inflação criaram uma nova consciência que influenciou fortemente o design, a arquitetura e a arte. A Bauhaus reagiu a essa mudança social através da criação de uma relevância estética às necessidades da época. O design da Bauhaus mostrou a simplicidade com ênfase nas bordas retas e suaves. O aço foi descoberto como material de mobília, onde o objetivo era tirar proveito das possibilidades de produção em massa, a fim de alcançar um estilo de design que fosse funcional e estético. Os objetos deveriam ser projetados para ter simplicidade, multiplicidade, uso econômico de espaço, material, tempo e dinheiro, tornando-se tão moderno quanto qualquer coisa produzida hoje. Os nomes mais conhecidos da Bauhaus foram os de Walter Gropius, Mies van der Rohe e Kandinsky. As características mais importantes das produções da Bauhaus eram: destaca-se a utilização de materiais como aço, vidro e madeira, a junção do artesanato e da arte, a arquitetura integrada ao urbanismo, a funcionalidade dos produtos e a influência do construtivismo. Algumas das principais produções da Bauhaus foram a cadeira Barcelona, que possui características como simplicidade, uso do aço, funcionalidade e geometria. A luminária, de William Wagnerfeld, a simplicidade, o uso do aço, uso do vidro, funcionalidade e geometria. O berço de Peter Keller, que possui características como simplicidade, uso do aço, uso da madeira, cores fortes e geometria. A cadeira presidente possui características como simplicidade, uso de aço tubular, uso de couro e conforto. O infusor de chá de Marianne Brandt, que possui características como simplicidade, uso do metal, funcionalidade e beleza. Mesinhas de Marcel Bauer possuem características como versatilidade, uso de aço tubular, integração entre arte e indústria. Essa foi a história e trajetória da Bauhaus, que influenciou as artes e a arquitetura de sua época e ainda segue influenciando até hoje.